Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Todo meu ser a ti. Tudo que tenho, tudo que sou, Boa noite, igreja. A paz. Se coloque de pé, por favor. Vamos começar essa celebração um pouco diferente. Eu gostaria que todos nós, em uma só voz, orássemos agora, consagrando ao Senhor as nossas vidas. Não sei se você reparou, mas a canção que estava cantando agora falava sobre consagrar todo o nosso ser ao Senhor. E que esse seja o nosso desejo nesta noite, consagrar a Ele tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, seja para honrar o Seu nome. Amém? Vamos a Deus em oração. Senhor, colocamos diante de Ti as nossas vidas, Pai. Nós declaramos que pertencemos a Ti, ó Deus, que nada pode nos tirar das Tuas mãos, nada pode nos tirar dos Teus braços, ó Deus, quando nós nos entregamos, quando entregamos o nosso coração, quando decidimos adorar, ó Deus. Oh Pai, nada pode nos tirar desse lugar, porque é isso que o Senhor deseja, que nós como filhos venhamos a adorá-lo em espírito e em verdade, Senhor. Que a nossa adoração nesta noite chame a Tua atenção para nós, ó Deus. Que o Senhor incline os seus ouvidos para ouvir, ó Deus,
e receba em nome de Jesus toda adoração e todo louvor. Amém, amém, aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Ele é escudo, escudo. Senhor, o que seria de nós sem a tua presença? O que seria de nós sem a tua proteção? Pai, dependemos de ti, precisamos de ti, nós queremos a ti e só a ti.
Pai, quantas coisas já passamos, mas o Senhor sempre esteve ao nosso lado. E é por isso que nós confiamos em Ti. E nós cantamos assim: não há ferrolhos não há doenças, nem que fiquem de pé diante de nós. Declare isso com E a fé. tempestade Esse é o nosso Deus que tudo pode. se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, louve ao Senhor mais uma vez com as suas palmas. Esse é o Senhor Todo-Poderoso. Somos guardados, protegidos, estamos seguros em Sua palavra, em Sua presença, amém? Graças a Deus por isso, meus irmãos. Por favor, tome o seu assento por um instante. Nós estamos aí nesta jornada, despertai. E que dias incríveis, que mensagens incríveis, que presença incrível do Senhor entre nós aqui. Não vai ser diferente hoje, viu, meus irmãos? Eu creio que você veio de coração aberto, de mente disposta para receber o que o Senhor tem para nós hoje. Mas você veio para entregar também, não é? Amém, queridos? Nós estamos no último dia, mas não encerra aqui o que Deus vai fazer em nossas vidas e através de nós. Ele apenas está nos despertando para uma linda jornada, extraordinária jornada na sua presença. Você faz parte disso e que bom que você está aqui. Que a graça do Senhor te envolva mesmo nessa noite, de forma sobrenatural. A superabundante graça do Senhor, amém, queridos? Meus irmãos, eu quero rapidamente trazer breves avisos, só relembrar alguns avisos que já temos dado há alguns dias, do que vai acontecer ainda nessa semana com as nossas redes. Por exemplo, nesta quarta-feira, amanhã, nós vamos ter aí a rede dos adolescentes, o UpTeens, aquecendo aí, dando start para as programações neste ano. Então fica aí o desafio para você, adolescente, estar aqui amanhã às 20 horas para receber do Senhor aquilo que Ele tem para começar entre vocês. Papai e mamãe, né? Você que tem um adolescente em casa, incentive e encoraje a estar aqui. E na quinta-feira desta semana ainda, queridos, no dia 20, nós teremos o encontro das mulheres, ou da Rede Mulher, com culto especial. E quero lembrar você, mulher, você é mais do que convidada a estar aqui conosco. Convide outras também para estar aqui nesta quinta-feira às 20 horas. E sábado, meus irmãos, é a vez dos jovens, 18+, também com este tema recomeço, no seu primeiro culto deste ano, o DIP. Então convido vocês, jovens, a estar aqui conosco, para buscarmos, celebrarmos ao Senhor com intensidade, recomeçando, retomando nossa jornada também neste ano. E na semana que vem, no dia 27, na quinta-feira, nós teremos aí os homens, o culto de homem, também se reunindo e acontecendo aqui às 20 horas. E aí fica o desafio para você, homem de Deus, homem de fé, a estar aqui também buscando ao Senhor, da nossa maneira, com o nosso jeitão, para a glória de Deus. Amém, queridos? E assim nós vamos encerrando o mês, e aí nós teremos outras programações no mês seguinte, mas se atente, se você tem dúvida sobre alguma programação, nos procure o balcão ali depois, a secretaria, nós queremos deixar você a par de tudo que nós estamos vivendo e vamos viver ainda, amém, queridos? Nós vamos continuar celebrando a Jesus nessa noite, não só com o nosso louvor, com os nossos lábios, com os nossos cânticos, mas também com o nosso louvor financeiro. E eu quero desafiar a você que veio preparado, ou sentir no seu coração, de ser um contribuinte nesta noite, de ser generoso, de ser fiel ao Senhor, correspondendo à sua graça, à sua misericórdia, à sua bondade e provisão sobre a sua vida, de você ofertar com seus dízimos, sua oferta missionária, como você bem entender. Quero te convidar a ficar em pé, e nós vamos fazer isso enquanto cantarmos essa canção. Temos as urnas aqui à frente, para serem feitas as ofertas através dos envelopes que estão atrás das poltronas aí, ou
pelo QR Code na tela ou lá atrás no balcão por outra opção. Fique à vontade, mas entenda o que Deus está fazendo e quer fazer, tá bom? Não feche o filtro para a voz do Senhor. Quem sabe Ele quer te usar nessa noite para algo especial. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, porque este encontro é teu, é do Senhor e é para o Senhor. É ao teu nome, ó Deus, que damos glória nessa noite, porque o Senhor importa mais do que tudo a todos nós aqui, Senhor. Ah, Deus, dá-nos mais de Ti, dá-nos mais da Tua presença. Temos vivenciado grandes coisas aqui, Senhor, mas nada impede o Teu agir e de que o Senhor derrame muito mais. Sim, Senhor, nos envolva, nos encontre nessa noite. Ah, Senhor, e faça o Teu querer em nós e através de nós. Pai, receba este louvor, receba, Senhor Deus amado, toda a gratidão, ó Deus, porque o teu povo, quando, Senhor Deus, generosamente contribui para a tua causa, para o evangelho, o reino de Deus, sim, Senhor, isso louva e exalta o teu nome. Que assim seja, Senhor, e que possamos todos perceber, ó Deus amado, e vivenciar a tua provisão, o teu cuidado, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o meu coração, não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração, não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu.
Tudo a ti, nome sobre todo nome. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és meu tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Aleluia. Senhor, tira dos nossos corações toda paixão pelas coisas deste mundo, toda paixão, ó Deus, que nos afasta de Ti. Que o Senhor seja único para nós, que seja o nosso alvo, seja aquele que guia os nossos passos, Senhor. Pai, nós cantamos no começo dessa celebração que não há nada maior que o Senhor, que Tu és o nosso escudo e proteção. E nós declaramos que confiamos nisso, confiamos nesta verdade, Pai, porque o Senhor é aquele que abre caminhos, Tu és aquele que faz milagres, é o Deus grande e não há quem possa Te vencer. Nós cantamos isso em nome de Jesus, que essa seja uma verdade no nosso coração nesse momento, Pai. Poderoso Deus, que nome poderoso, nome poderoso. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra.
chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Se você crê nisso, aplauda Ele. Aplauda Ele com todo o seu ser e coração, não somente com o seu corpo, mas que você renda a Ele toda a confiança, a sua fé, a honra e a glória ao nome que merece todo louvor. Amém.
Aleluia. Seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus louvado. Amém, queridos. Senhor, nós cremos que o Senhor tem muito mais para falar ao coração da tua igreja. Desde os primeiros momentos, Senhor, como o Senhor tem falado, como que o Espírito Santo não apenas tem sussurrado, mas nós estamos, Senhor, sendo movidos pelos gritos do Espírito Santo, um desespero para consumir a tua igreja, para acordar, para se preparar para a volta do Senhor. Pai, nós oramos mais uma vez que nessa noite sejamos tomados por um senso de urgência. Espírito Santo, continue fluindo neste lugar. Nos rendemos totalmente, Senhor, à tua liderança e declaramos mais uma vez que este culto é centralizado na pessoa de Jesus. Ah, Senhor, aquieta nosso coração para te ouvir. Nós cremos que tu és um Deus de revelação. E clamamos, aquieta nosso coração para ouvir atentamente a tua voz nessa noite, meu Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos queridos. Deus abençoe, ministério de louvor. Obrigado pela sensibilidade ao Espírito Santo. Que Deus continue abençoando vocês, queridos. Obrigado, precioso. Irmãos, como o Senhor tem falado conosco nesses dias, hoje é o terceiro dia da conferência Despertar, mas não será o último, porque nós cremos que o Senhor já liberou algo sobre as nossas vidas, e isso vai se consolidar diariamente, a cada dia, no nome de Jesus. Para alguns, hoje é o terceiro dia, para outros é o segundo dia, caso você veio ontem. E para muitos, talvez, ou para alguns, hoje seja o primeiro dia de um despertamento na sua vida, que a partir dessa data, vai fluir coisas de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir os seus olhos para enxergar coisas que até então você não percebia. Isso é o que? A revelação de Deus, abrindo nossos olhos, a presença dEle em nossas vidas. Eu creio que o Senhor preparou uma agenda muito especial das pessoas tão preciosas, tão ungidas de Deus, que passaram por aqui e que hoje ainda teremos a alegria de estar recebendo essas pessoas de Deus, uma agenda do coração do Pai. E a nossa gratidão por essas pessoas que prontamente disseram sim, eis-me aqui. Eu quero louvar a Deus para a vida do pastor Paulo Silva. Faz favor aqui, pastor, já queremos passá-lo para a palavra. Um homem de Deus, nós temos um carinho muito grande por este homem. E cedo eu ouvi ele ministrando, ele nem sabe disso, em uma oportunidade em que ele esteve ministrando a homens, em um acampamento de homens, na IPI, em Rolândia, lá na Chácara Valdomiro, lembra? Pastor Agilson e todo um tempo ali especial, e não imaginava que um dia teríamos a oportunidade de estar junto aqui para cultuar ao Senhor. Foi um momento muito especial naquele dia, marcou de uma forma assim, impactante, e desde então o Senhor trouxe ao coração essa oportunidade, e eu creio que o Senhor reservou para ele estar aqui hoje, e eu tenho certeza que o Senhor falará tremendamente aos nossos corações. Amém, meus irmãos? É um homem de Deus, não apenas pastoreia uma comunidade em Londrina, mas ele está sendo um profeta de Deus para pastorear uma geração. Amém, queridos? Isso nas suas mãos, vamos orar e abençoá-los. Está acompanhado também da amada esposa que irá apresentá-la. Senhor, nós te louvamos pela instrumentalidade que o Senhor tem usado a vida do pastor Paulo Silva. Senhor, quantas vidas foram despertadas, Senhor, através das chamas que o Senhor tem colocado no coração deste homem. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que fala por meio do fogo, com brasas vivas do teu altar. Tua palavra, Senhor, ela flua, ela revele nessa noite. Eis aqui o teu servo, nós oramos, ó Deus, que o Senhor cumpra o teu propósito, aquilo que o Senhor já gerou no seu coração. Pai, palavras de conhecimento, Senhor, sejam liberadas, Senhor. Pai, nós oramos no nome de Jesus, abençoando também a sua vida, a sua família, o ministério, o rebanho, tudo que leva o seu nome e sobrenome. Nós oramos e abençoamos, Senhor, que a tua bênção continue sobre a vida dele, para a honra e para a tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.
obrigado. Obrigado pelo convite, é um privilégio, graças a Deus deu certo. Também quero agradecer ao pastor Valdemar, que a gente conhece de uma longa data, que Deus abençoe justamente com sua esposa. E eu estou aqui hoje tendo o privilégio de trazer junto comigo a minha esposa Anne, que além de ser pastora também é psicóloga, tem sido uma bênção na minha vida. Nós temos 3 filhos, o Daniel, o Davi e a Sara. Daniel tem 19, o Davi tem 17 e a Sara tem apenas 6 anos de idade. Todos eles servem ao Senhor. Nós somos primordialmente missionários. Nossa história começou no Amazonas há muitos e muitos anos atrás, desde a nossa adolescência, onde nós recebemos o nosso chamado. Não nos conhecíamos assim que eu cheguei no campo missionário, mas ela já era lá do Amazonas, e a gente se conheceu depois de um tempo, e casamos logo cedo. Eu casei com 21 anos, ela casou com 23, nós temos aí hoje 23 anos de casados, aí já vai fazendo as contas, enfim, temos 23 anos de casados, servimos ao Senhor, desde então não fazemos outra coisa, em meio a lutas, mas também em meio a vitórias, em meio a perseguições, mas também em meio a galardões que Deus libera ainda aqui na terra. E hoje eu estou aqui debaixo do sangue de Jesus, com muito, mas muito temor, para poder compartilhar com os amados irmãos sobre esse tema lindo e poderoso que é o tema despertar. Então eu quero fazer mais uma oração com os amados, e gostaria que você abrisse o seu coração hoje à noite, para que o Espírito Santo falasse conosco. Espírito Santo, hoje eu gostaria de te pedir que o Senhor viesse me ungir de maneira especial para esse rebanho, para esse povo. Eu recebi aqui, Deus, a oportunidade de ministrar ao coração deles, mas na verdade eu sou apenas um vaso, e assim eu quero ser, que a minha boca hoje seja cheia da palavra do Senhor, e através do que vai ser liberado aqui, que não venha nada do homem, seja única e exclusivamente do trono da graça, que a tua palavra seja liberada, Senhor, destrinchada, para que os teus filhos recebam do teu mel, Senhor, do teu bálsamo, do teu banquete nessa noite, e que uma mensagem central de despertamento saia daqui, surja nesse lugar, fazendo com que a tua igreja se levante, fazendo com que a tua igreja seja ousada, Senhor, na sua marcha nessa terra, fazendo com que a tua igreja não pare, não olhe para trás, em meio às lutas e adversidades, que a tua igreja, Senhor, possa dizer: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu peço, Espírito Santo, nessa noite, que o Senhor glorifique Jesus, que as pessoas nessa noite que vierem aqui, não lembrem de mim, mas que lembrem de ti e da tua palavra, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero ir diretamente ao ponto. Eu quero trazer para vocês, em cima desse tema central, que é o tema desses dias, que vocês estão ouvindo diretamente da boca de Deus. Eu gostaria de corroborar com uma frase, dizendo: Jesus está voltando, e em breve nós nos encontraremos com o nosso Deus. E a grande pergunta é: o que teremos em nossas mãos ao nos encontrarmos com o nosso Deus? A segunda pergunta é: como estarão as nossas vestes, como estará a nossa vida nesse encontro divino que teremos com o Senhor? E a terceira pergunta que eu faço para os irmãos é: será que Ele nos encontrará no lugar de fidelidade, servindo independente das circunstâncias? Por isso eu quero dar um tema ao que eu vou compartilhar e expor com os amados. Eu quero falar com vocês hoje no livro, ou na carta que Pedro escreve, é o capítulo 5. Hoje eu vou ler e expor, fazer uma exposição bíblica apenas do capítulo 5 da primeira carta que Pedro escreve. E o tema central desse capítulo é chamados à humildade e à vigilância em meio ao sofrimento. É importante os irmãos entenderem que o contexto dessa carta que Pedro traz era um contexto conturbado. Estava acontecendo uma perseguição. O povo de Deus estava diante de um ambiente de tensão e muita pressão. O imperador na época, se sentindo ameaçado com o avanço da igreja,
vendo o mover desse novo movimento, que era o movimento do cristianismo nascendo, pessoas nascendo de novo, pessoas sendo alcançadas, isso começou a trazer uma sensação de ameaça, uma sensação de medo, de pavor. Então Nero, buscando uma forma de poder se livrar de tudo isso, os historiadores dizem que ele, ou através dele, ou a mando dele, houve então um incêndio na cidade. Em todo esse incêndio, alguém precisava ser culpado, e quem que seriam os culpados? Foram usados como bodes expiatórios cristãos. E uma vez que os cristãos são o alvo do que estava acontecendo, de toda a baderna, de toda a confusão e anarquia, os cristãos começam a ser perseguidos, e no meio da perseguição houveram mortes, houveram prisões, famílias se separaram, e mas um grande abalo no meio daquela igreja que crescia e avançava. Escute, um grande abalo no meio da igreja que crescia e avançava. Eu gostaria já de abrir um parênteses para os amados, para entender que é quando abalos sísmicos como esses acontecem, que Deus opera uma obra sobrenatural na sua igreja, no corpo de Cristo, fazendo com que a verdadeira igreja surja, fazendo com que a verdadeira igreja cresça e com que a verdadeira igreja avance. E ali era uma prova de fogo, de fato era uma prova de fogo, para ver se os cristãos também estariam firmes, para ver se mesmo em meio às tribulações e ao sofrimento, a igreja continuaria expressando o caráter de Cristo, que era um caráter de humildade. Essa foi uma prova para mostrar se a igreja conseguiria dar o outro lado da face, à medida que apanhava, se a igreja poderia perdoar o seu inimigo, orar pelo seu inimigo, em meio à perseguição. Então Deus levanta esse homem, esse pastor, aqui também um apóstolo do Senhor, um apóstolo de Deus, se levanta e ele traz uma mensagem clara para aquela igreja que agora estava sendo perseguida, para a igreja que estava sendo dispersa, para a igreja que estava sendo perseguida e para a igreja que estava vivendo em sofrimento. Então esse capítulo 5, ele traz para nós não apenas uma exortação de toda a mensagem que Pedro está tentando trazer para despertar a igreja, mas ele traz 3 temas fundamentais, e os 3 temas fundamentais que Pedro traz através desse capítulo e a finalização dessa carta: primeiro é o papel dos líderes na igreja. Quando a gente fala sobre despertamento, é importante que a gente saiba que a liderança é fundamental. Deus age por meio da liderança. Deus trata não apenas a igreja, mas a sociedade por meio de uma liderança. Então a gente vai ver aqui qual o papel dos líderes, era a mensagem de Pedro. Mas também Pedro deixa uma clareza aqui: é importante que a gente seja humilde e que a gente dependa de Deus. A igreja, no meio da perseguição, precisou ouvir: mantenha a humildade, baixe a cabeça, ouça o Espírito Santo e ande em humildade, sabendo que Deus é o seu provedor, a dependência de Deus. E o terceiro ponto que Pedro traz nessa carta, nessa finalização do capítulo 5, é a necessidade de vigilância contra o diabo, mas também a confiança na restauração divina. Então eu quero tirar um tempo com os amados para poder explicar esses 3 objetivos dessa carta, e a gente, através desses 3 objetivos, sairmos daqui fortalecidos e entendendo o que é que Deus está querendo falar comigo. Talvez você chegou e você está passando por alguma luta. Talvez você esteja passando por algum tipo de perseguição, de calúnia, onde se levanta uma fofoca, ou alguém diretamente não gosta de você e começa a agir contra a sua vida. Eu não sei qual é o tipo de perseguição e de luta que você está passando, mas eu quero dizer para você que a igreja do Senhor, e a Bíblia diz que todos aqueles que desejam viver piedosamente sofrerão perseguição.
A igreja do Senhor, ela é um alvo constante do inimigo. Nós não estamos vendo esse inimigo, mas ele está presente, ele está rodeando e ele está buscando tragar vidas. E talvez este seja o nosso ponto de observar, porque existe uma perseguição pessoal. Vai haver perseguição pessoal, mas existe uma perseguição corporativa relacionada à igreja. E como nós estamos aqui como igreja corporativa, temos que prestar atenção, porque se um irmão é tragado, todos nós sofremos. Se um irmão é ferido, ofendido, todos nós sofremos. Então esse é o momento da igreja. Esse momento que a igreja que Pedro estava falando com a igreja de Cristo, era o momento da igreja ter esperança. No meio da perseguição era o momento da igreja se unir, no meio da perseguição era o momento da igreja se alinhar, mas era o momento acima de tudo da igreja parar para ouvir o Espírito Santo. Escute, igreja, nós precisamos parar e ouvir o Espírito Santo. E ele vai falar não por causa de uma palavra profética revelada, ele vai falar por causa da Bíblia, quando ela é aberta e ela é exposta. Então Deus está falando conosco hoje à noite. E olha só o que ele está começando a falar conosco no primeiro ponto de observação desse capítulo 5. O primeiro ponto é o chamado ao verdadeiro pastoreio, que é quando Pedro fala à liderança. Hoje eu não quero apenas falar nesse ponto relacionado a líderes eclesiásticos, mas principalmente a vocês, pastores, presbíteros, líderes de células, líderes ministeriais, líderes eclesiásticos como um todo. Eu gostaria de me dirigir a você, mas você também que é um pai de família, você é um líder na sua casa, na igreja que se reúne na sua casa, sua família. O ponto aqui que a gente vai ver é que Pedro, no primeiro versículo, ele começa dizendo: aos presbíteros que estão entre vós. Onde que estavam os presbíteros? Entre vós. Então Pedro estava dizendo: há líderes aí, e eu estou falando com esses líderes diretamente. Admoesto eu, versículo 1, que eu também, presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Eu vejo aqui algumas observações que Pedro faz. Primeira observação que Pedro faz, ele está dizendo: olha, eu estou falando aos presbíteros, mas eu também estou como eles, porque eu também sou presbítero. Então ele estava dizendo: eu não estou aqui acusando ninguém, porque a palavra primeiro passa por mim, e é por isso que eu quero dizer para você hoje que está me ouvindo, eu não estou trazendo peso nem mensagem encomendada para ninguém, porque a palavra primeiro passa por mim. E quem sabe é isso, líder, que a gente precisa entender. Não é o tanto que a gente fala, é o tanto que a gente vive. Não é o tanto que a gente vai dizer que o outro tem que fazer, mas é o tanto que a gente demonstra em exemplo, em prática de vida. Então Pedro está dizendo para eles: olha, vocês presbíteros, a testemunha é Cristo, a testemunha das aflições de vocês, mas eu também sou participante da glória que se há de revelar. Então Pedro está dizendo: eu não alcancei ainda. Todos nós estamos caminhando até alcançar o que Deus tem para nós como igreja. Versículo 2, ele vai nos dar então a primeira característica, porque aí ele traz aqui dentro desse primeiro ponto 3 aspectos que ele deixa bem claro nessa escrita dele, os 3 aspectos do pastoreio bíblico. O primeiro aspecto que Pedro traz é sobre a responsabilidade pastoral. Qual é o primeiro aspecto? Responsabilidade pastoral. Lembre-se que eu estou falando com pastores, estou falando com líderes de células, estou falando com líderes ministeriais, estou falando com presbíteros, com diáconos, ou seja, com toda a escala de liderança que você tem. É importante que a gente entenda que no meio da perseguição da igreja que ela estava passando e vivendo, Pedro estava dizendo: prestem atenção à responsabilidade de vocês. E por que Pedro estava falando para as pessoas, para os líderes prestarem atenção na responsabilidade deles? Porque independente do que estava acontecendo, o versículo 2 vai nos revelar: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. No meio da luta, no meio da guerra,
Quem sabe alguns líderes e pastores aqui, presbíteros, estavam tão preocupados em lutar, que eles não estavam conseguindo focar no apacentamento do rebanho que estava entre eles. O verbo apacentar literalmente significa alimentar, mas não só isso: alimentar, proteger e guiar. Alimentar, proteger e guiar. Como é que você faz isso estando no meio da guerra? Como é que você faz isso estando sendo perseguido? Precisamos manter o foco. O povo precisa ser alimentado, mas não alimentado com qualquer comida, não alimentado com Ctrl+C, Ctrl+V da internet, alimentado com alimento sólido que vem do trono da graça. O alimento que não apenas nos sustenta, mas o alimento que nos confronta, o alimento que nos transforma. Então Pedro está dizendo: pastores, líderes, presbíteros, apacentem o povo. Não deixe com que a falta de foco por conta da perseguição, por conta dos problemas, por conta das adversidades, tirem vocês do papel principal. Vocês têm o papel de alimentar o povo. E eu preciso dizer para os amados que no processo de alimentar, muitas vezes nós ficamos tão focados no trabalho que a gente esquece de se alimentar, e por esquecer de se alimentar espiritualmente, a gente não tem o que dar. Eu digo para os amados que em alguns momentos da nossa vida, na correria do ministério, o Senhor me fez ver algumas coisas. Um dia eu estava lendo, estudando para poder pregar, e o Senhor falou: você antes conseguia ler para se alimentar, para saciar a sua alma. Escute, líderes, pastores, presbíteros, todos que estão aqui hoje, é importante que antes da gente entregar um alimento bom, que a gente esteja desfrutando desse alimento bom, que nós estejamos tendo um tempo de comunhão lindo e poderoso com o Espírito Santo, para que não seja apenas teoria, para que não seja apenas palavras, para que seja prática de verdade, para que venha vida, que flua a vida de nós. Então o alimento precisa ser sólido, mas ele está dizendo: apacentar significa também proteger, e proteger nem sempre é o que a gente espera. A gente tem a ideia de que proteger é a gente colocar a mão ao redor e dizer: não toca aqui, não vai para ali, cuidado aqui. Escute, proteger vai muito além. Proteger é amar. Quem ama, protege. Quando eu vejo meu filho tentando fazer alguma coisa errada, a primeira coisa que eu devo fazer: filho, não faz isso, eu vou alertá-lo. Mas ele continua tentando fazer: filho, não faz, até o ponto de eu discipliná-lo para que ele não faça. Por isso, escute, meus amados, a disciplina não é o chicote, a disciplina é o amor que te livra de cair no penhasco, de cair no precipício, de cair naquele buraco, de cair naquele lugar que você vai destruir a sua vida. Então no processo, pastores, líderes, presbíteros aqui presentes, Deus está dizendo: não apenas alimente com o que é bom, proteja, cuide. E talvez proteger seja falar a verdade para esse irmão que precisa ouvir a verdade, seja falar a verdade para essa irmã que precisa ouvir a verdade. Proteger é livrá-lo de continuar andando para o precipício. Então, igreja, eu pergunto para você: todos nós queremos pastores que nos alimentem, que nos apacentem, mas será que nós estamos abertos a ser protegidos de verdade? As pessoas fogem de discipulado, porque no discipulado eu preciso abrir a minha vida de alguma maneira, eu preciso expor meu coração. E muita gente tem medo, porque se expor meu coração, o que é que vão pensar de mim? Olha, não importa o que os homens vão pensar, em algum momento ou outro eles vão pensar mal de você. A questão toda é o que Deus pensa de você, o que Deus vai pensar de você se você continuar desse jeito. Então Deus está dizendo para nós: não só os pastores precisam proteger, nós precisamos nos abrir a ser protegidos. Se nós abrirmos os nossos corações e deixarmos com que verdadeiros pastores nos apacentem, quem sabe a gente não caia no adultério, quem sabe a gente não caia em engano, quem sabe a gente não vai fazer negócio errado. Sabe por quê? Porque tem pastores, líderes que estão de fato cuidando de nós através da proteção, falando a verdade quando a gente precisa ouvir a verdade. Não sei se você sabe, mas a ideia, a figura que se traz do pastor, quando Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E aí ele continua falando, e lá na frente ele vai dizer assim: a tua vara e o teu cajado fazem o quê? Me consolam. Vara
Não, como é que eu vou ser consolado com a vara? A vara é o que disciplina. Cajado, como que eu vou ser consolado com o cajado? O cajado é o que me puxa para perto. O cajado tinha uma curva para poder puxar. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Porque ele era pastor de ovelhas. Quando a ovelha começava a sair rumo ao precipício, ao perigo, o pastor chamava, e se ela não ouvisse a sua voz, ele pegava a sua vara e ele feria a perna da ovelha, deslocava a perna da ovelha, a ovelha não conseguia mais andar, aí ele ia lá, segurava a ovelha, puxava com o seu cajado e botava unguento, curava as feridas. Deixa eu dizer para você, muitas vezes Deus faz isso conosco. Deus nos para, Deus nos dá um tranco, dá o freio na nossa vida, e parece que está indo tudo maravilhoso, e Deus está dizendo: eu não quero que você continue nesse caminho, senão você vai para o precipício. É pastoreio, isso é apacentamento, isso é proteção. Então às vezes Deus vai usar líderes, e o meu ponto hoje com você, líder, é: seja líder, não amigo. A amizade precisa vir em segundo plano, porque amigo anda na conivência. Amigo às vezes não tem coragem de falar o que precisa falar, mas o pastor e o líder, o compromisso dele é com a vida, e muitas vezes eu prefiro que você fique chateado comigo, do que você morra, caia no precipício ou nas amarras do diabo. Então, entendendo que apacentar é alimentar, é proteger, mas também é guiar, ou seja, é dar o exemplo. A maioria de nós sabe falar muito, a gente sabe pregar, a gente sabe falar muita coisa, mas Jesus em João 14,6 ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai, ninguém leva outra pessoa a um lugar que ela não esteve antes. Em outras palavras, não adianta apontar, é por ali o caminho. Diga: venha que eu vou te mostrar onde é o caminho. E isso é guiar. Então a primeira coisa que a gente tem que ver nessa responsabilidade pastoral, que o Senhor está falando com Pedro aqui, e falando para a igreja, é: cuide das minhas ovelhas. E isso ecoa nos meus ouvidos, relembrando no Evangelho de João capítulo 21, quando Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo, Senhor. E o Senhor disse: cuida das minhas ovelhas. Pastores, presbíteros, líderes, não é fácil cuidar de ovelhas. Os pastores, mais do que tudo, sobretudo, sabem disso. Às vezes a gente cuida de ovelhas feridas, que elas nos ferem, porque elas estão feridas. Às vezes a gente cuida de ovelhas que quando a gente vai para casa dormir, ela tem uma lembrança, ela fala assim: espera aí que eu vou dar uma cabeçada nele, e dá uma cabeçada, e lá o pastor cai no chão. Cuidar de ovelhas não é fácil, apacentar não é fácil, mas Jesus estava dizendo: Pedro, cuide das minhas ovelhas, ou seja, apacente as minhas ovelhas, alimente-as, proteja-as e guie-as. Por mais que seja difícil, esse é o ministério de Jesus, confiado a mim e confiado a você. Seremos traídos, seremos atacados, caluniados, seremos mal falados, blasfemados, mas o Senhor está dizendo: apesar delas, cuide, apacente as minhas ovelhas. Então a nossa responsabilidade é com o Senhor, a nossa responsabilidade é fazer o que Ele está nos pedindo. Nesses três aspectos do pastoreio que Pedro está falando, o primeiro aspecto é a responsabilidade pastoral. O segundo aspecto é o caráter desse pastor, como ele deve servir, como que o pastor serve. O versículo 2 continua dizendo: nem por força, nem por violência, tenha cuidado das ovelhas, voluntariamente, sem torpe ganância e sem ânimo pronto, ou seja, sem desespero, para tirar proveito dessas ovelhas. O caráter do pastor é o caráter de servo. O caráter do presbítero, o caráter do líder é o caráter de servo. Se você quer conhecer um homem de verdade, o homem de Deus não é aquele que usa um terno, não é aquele que prega, isso não quer dizer homem de Deus. Homem de Deus não é aquele que fala bonito, que toca bonito. Homem de Deus não é aquele que fala em línguas estranhas. Homem de Deus não é aquele que levanta o morto. Homem de Deus é aquele que serve ao necessitado, é aquele que serve ao que está ao seu redor. Sabe por quê? Porque para Jesus título não significa nada. Ele não chama você pelo seu título.
E nós, líderes, precisamos deixar com que o caráter desse pastor, que é o sumo pastor, seja impresso em nós, servir. E ele diz aqui, não por obrigação, mas voluntariamente, ou seja, não somos uma classe que temos um ponto, meu horário de ministrar é até aqui, agora eu vou parar e não vou fazer mais nada. Eu não estou dizendo para você se matar e sem ter tempo para a sua família, mas o que eu estou dizendo é, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, temos que estar prontos sim a ajudar, temos que estar prontos sim a atender de maneira voluntária. O ministério não pode ser apenas tarefa, o ministério é um chamado. Quando ele é apenas tarefa, eu trabalho para mostrar que eu sou bom, mas quando ele é um chamado, eu não trabalho ao meu favor, eu trabalho ao seu favor. E é isso que Pedro estava relembrando aos irmãos naquele momento, porque a igreja estava precisando de verdadeiros presbíteros, que servissem, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo, precisavam de palavra amiga. Ajude-os. Líderes, ajude, enquanto as pessoas estão em meio à perseguição, ajude-os. Mas Pedro também diz, ainda nesse ponto do caráter do pastor, faça isso com integridade e não por torpe ganância, porque o pastor não deve buscar benefícios materiais, mas sim servir ao povo de Deus. E eu não estou dizendo que a gente não possa ter algumas coisas ou ganhar coisas, mas a nossa vida precisa ser modesta. Nós precisamos ser simples, nós precisamos ser acessíveis, nós não podemos viver o ministério buscando enriquecer por causa de bens materiais. Se Deus quiser nos abençoar, amém. Eu quero dizer para você, meu irmão, o maior privilégio de um líder é servir ao povo por causa de Deus e em nome de Deus. Então nós vemos aqui, nesse primeiro ponto, desses 3 aspectos do pastoreio bíblico, no versículo 1 e 2, e agora nós vamos chegar no 3, com integridade e não por torpe ganância, versículo 3, e aí o texto continua dizendo, com exemplo e não como dominador. Deus está nos chamando hoje como líderes, a sermos exemplos no meio da nossa congregação. Você é um líder de célula, você é um discipulador, você é um presbítero, um diácono, não importa, um líder ministerial, seja líder como exemplo, para que você não tenha que dar carteirada nas pessoas, para que as pessoas vejam e te sigam. E eu quero te dar o exemplo do que estava acontecendo no meio desse povo. Enquanto as pessoas estão sendo perseguidas, nós precisamos de verdadeiros líderes, que se levantam e vão à frente, e as pessoas seguem. Eu gostaria de alertar aos amados num detalhe: nós estamos prestes como nação, a passar por um tempo difícil novamente, um tempo de perseguição, e como a igreja vai estar pronta para isso? Nós passamos por uma pandemia, e muitos de nós não aprendemos a lição, que a pandemia nos ensinou a voltar à essência, a voltar para casa, a voltar para a família, a voltar para os fundamentos. E o que vai ter que acontecer agora? E como que a igreja vai estar pronta para isso? Então eu quero alertar aos amados, que nós precisamos começar a pedir a Cristo, que nos faça ser exemplos, para que a gente não tenha que controlar as pessoas nem dominá-las, mas para que a gente possa de fato guiá-las pelo exemplo. Essa é a abordagem até o 3º versículo, que Pedro está falando com as pessoas que estavam ali, especificamente os líderes e presbíteros. Ele continua no versículo 4 dizendo: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Esse versículo é suficiente para a gente pregar a noite inteira só nele, mas nós não temos tempo, então eu vou dar uma pincelada para você, porque aqui nós estamos vendo que há uma recompensa, e essa recompensa não é agora, é a recompensa do futuro. E olha que lindo, porque no meio do sofrimento, se a gente não estiver olhando para o futuro, a gente para, a gente desiste, a gente abre mão das promessas. E Pedro está dizendo: fiquem firmes, porque há uma recompensa quando ele vier. Quem é ele? O sumo pastor.
Então ele estava dizendo: nós aqui estamos apenas administrando um pouco, mas vocês têm um pastor, e quando vocês verem o sumo pastor aparecendo aqui, vocês vão receber a coroa incorruptível de glória, ou seja, o galardão, a glória de Deus, nada vai poder roubar de você. Ele vai trazer para você a satisfação. O supremo pastor é o próprio Cristo, que é o líder da igreja. Vocês têm pastores e líderes aqui, mas o sumo pastor é Jesus. Ele está cuidando de você. Os seus pastores não conseguem ir até a sua casa, mas o sumo pastor visita você aonde você estiver. Você vai estar dirigindo e ele estará do seu lado. Você estará no médico e ele estará junto com você. Você estará no trabalho, na escola e ele estará te acompanhando. Esse é o verdadeiro líder da igreja. E é importante que você entenda que ele está agindo através da liderança que ele estabeleceu nesse lugar. Por isso a importância de você abrir o coração e deixar com que Deus desperte você através da liderança que você tem. Desperte você para a intimidade, desperte você para a santidade. A Bíblia fala sobre esse supremo pastor, no versículo 4, ela fala sobre essa coroa de glória, que está falando sobre uma recompensa celestial. E aqui nessa terra a gente tem ganhos, mas a gente também tem perdas. Nessa terra a gente tem vitórias e tem derrotas, mas o que Pedro está dizendo é: olha para o céu, porque a recompensa que vocês vão receber é uma recompensa celestial, e essa recompensa é prometida aos fiéis. É importante que a gente continue mantendo a esperança no Senhor, é importante que a gente continue olhando para Ele. A segunda parte que Pedro traz nessa sua exposição bíblica desse capítulo, não é mais agora para os líderes. Ele falou para os líderes, agora ele quer falar com toda a igreja. E quando ele vai falar com toda a igreja, ele traz um vocabulário bem específico para determinados grupos. E agora Pedro começa a falar sobre esse chamado à humildade, sobre a dependência de Deus. A partir do versículo 5 até o 7, olha só o que ele diz. Pedro ele vai fazer uma exortação agora a toda a igreja, falando sobre a importância dessa submissão mútua, falando sobre essa humildade diante de Deus. Vamos ler o versículo 5 e 7, diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Olha o próximo versículo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo faça o quê? Vos exalte. Versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem o quê? Cuidado de cada um de nós. E essa é uma teologia, a teologia da humildade, que poucas pessoas desconhecem, mas que Jesus está dizendo: você não pode ser um verdadeiro cristão se você for orgulhoso. Você não pode andar na plenitude do meu espírito e ser orgulhoso, ser soberbo, ser altivo, nariz empinado. Talvez a igreja naquele tempo, muitos naquele momento, estavam sendo humilhados. Mas eu não sei se em alguns corações, quando eles começaram a ver o mover do Espírito, serem cheios do Espírito, se de repente eles não começaram a dizer: olha como nós somos especiais, olha como nós somos um povo separado, olha como Deus tem uma promessa para nós. E a perseguição, ela veio justamente para trazer essa sujeição, essa submissão, essa humildade. Sujeitai-vos uns aos outros, é o que o versículo 5 nos diz. Quando ele fala sobre nos sujeitar uns aos outros, ele está falando sobre uma atitude de serviço, uma atitude de respeito dentro daquela comunidade. Eu gostaria de abrir esse parênteses e dizer para vocês, meus irmãos, sujeitar-se uns aos outros é servir um ao outro, é abrir o coração e dizer: meu irmão, o que você precisa de mim? O que eu posso fazer para você? Você sabia que é mais fácil você dar uma oferta para a África ou para o Nordeste do que você ajudar o irmão que está do seu lado?
E a maioria de nós não ajuda, não serve, porque a gente diz: eu conheço a peça, eu sei como que é a vida da criatura, eu sei dos carnavais passados da vida dele, eu sei como esse indivíduo, esse sujeito era lá atrás. O Senhor está dizendo para você, independente de como ele era, independente de como ele está, é igreja, somos nós que devemos servir uns aos outros, somos nós que devemos estender a mão. Então escute, mover do Espírito, que faz a gente pular e pipocar, como pipoca dentro de uma panela cheia de óleo, e a gente sai dali, a gente continua orgulhoso, soberbo. Isso não é mover do Espírito, não, isso é só movimento emotivo. O verdadeiro mover do Espírito nos faz ser humildes, o verdadeiro mover do Espírito nos faz ouvir as pessoas, o verdadeiro mover do Espírito, quando diz sujeitem-se uns aos outros, me faz ouvir, mesmo aquele irmão que parece que não tem tanto a ensinar. Jovens, sujeitem-se aos anciãos, não é a nossa cultura. Nós queremos o mover do Espírito, mas nós não honramos a geração que passou. Tudo que nós temos hoje, tudo que nós sabemos e tudo que nós herdamos como legado, é porque uma geração que passou preparou o caminho para nós. Nós somos resultado daqueles que passaram. Eu carrego esse princípio da honra na minha vida, e as pessoas acham que honra é bajular. Honra é reconhecer. Quando ele está dizendo aqui, sujeitem-se uns aos outros, ele está dizendo também, honrem uns aos outros. Honrar é reconhecer o meu irmão, honrar é tê-lo em autoestima, colocá-lo acima, dizer: irmão, você é importante, você é especial, você tem algo precioso, você carrega um tesouro. A gente tem tempo de julgar, e a gente não consegue amar, porque para amar eu preciso parar e ouvir a história do outro. Para amar eu preciso me identificar com o outro. Para amar eu preciso ser empático com a vida do outro. Mas a gente não tem tempo para isso. A gente está ocupado, nós somos egocêntricos, aí a gente se torna orgulhoso, a gente não tem tempo para ouvir ninguém, e a gente começa a não fazer o que a Bíblia está mandando a gente fazer, que é se submetam uns aos outros, submetam-se aos anciãos. A nossa cultura descarta os mais velhos, descarta os anciãos. A nossa cultura no Brasil não é uma cultura de honra, é uma cultura de desonra. Quando alguém se torna ancião, a gente deixa de lado. O que é que a gente faz? Não sabe nada não, tá gagá, cabelo branco. O que vocês sabem, rapaz? Eu estudei, eu tenho 7 MBAs, eu tenho muita coisa no meu currículo. Nada disso vale. Deus está falando sobre honra, e a postura de honra e o valor da honra, a cultura da honra, ela desata o mover de Deus no ambiente. Nós precisamos levantar as pessoas, não afundá-las. Nós precisamos restaurar as pessoas, não matá-las ainda mais. Sujeitem-se uns aos outros. Mas também ele está dizendo no versículo 5, revista-se de toda humildade. Não é de um pouco de humildade, de toda humildade. Cada um de nós aqui pode olhar para si e dizer: será que eu sou humilde como Jesus? E como que eu vou saber que Jesus é humilde? A palavra diz em Filipenses que ele abriu mão da sua glória, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homem, igual a mim e a você. Só o fato dele abrir mão da sua glória, de ser Deus propriamente dito, embora ele era divino, mas ele abriu mão disso. Isso já nos mostra que Jesus estava dizendo: eu não estou descendo ao seu nível. Não é sobre descer, é sobre me tornar semelhante a você. Ele parou e se colocou no nosso lugar, e essa é a nossa atitude. Nós temos que olhar ao redor, e nós precisamos nos identificar com as pessoas que nos cercam. Isso para mim é despertamento. O despertamento, ele não vai me fazer maior do que ninguém. O despertamento vai me fazer plataforma para as pessoas. O despertamento vai me fazer ajudar e amar as pessoas. E essa é a teologia da humildade de Cristo. Saber perdoar, saber pedir perdão, saber servir de verdade, saber compartilhar o pão, compartilhar a roupa. Cingi-vos de toda humildade. Olha o que diz aqui, porque tem no Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ver um momento onde a Bíblia diz que Jesus cingiu-se, ele tirou a capa, e ele se cingiu de uma toalha, e ele foi até os discípulos, e ele lavou os pés dos discípulos. O que significava lavar os pés dos discípulos? Primeiro,
Para poder lavar os pés dos discípulos, ele tirou a própria capa, a própria túnica. Aquela capa significava a autoridade dele, mas quando ele tirou, ele disse: eu não vou até você como um líder de autoridade, eu vou até você como um servo. Que lindo, porque Jesus está dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é aí onde nós recebemos a graça do Espírito Santo, é aí onde nós recebemos a misericórdia, a graça de Deus sobre as nossas vidas, quando Jesus se humilhou e chegou até nós, assumindo a forma de homem e dizendo: eu estou aqui para te servir. O que você faria nesse momento se Jesus estivesse com uma bacia na sua frente, ajoelhado, tirando a toalha dos seus lombos e dizendo: eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te dar uma lição de moral, eu estou aqui para dizer para você: eu estou junto com você, eu estou aqui para dizer: você pode contar comigo, eu estou aqui para dizer para você: eu sei a luta que você está passando, mas eu estou aqui lavando os seus pés. Quem lava os pés se torna servo. Está dando uma mensagem clara, e é essa mensagem do despertamento daquela igreja em meio à perseguição, porque na perseguição eu vou pensar em mim, eu vou pensar na minha família, eu vou pensar na minha comida, na minha cama, não vou pensar no outro, cada um com seus problemas. Isso é o mundo. Mas Pedro estava alertando eles, dizendo: no meio da perseguição, não esqueça do seu irmão. No meio da perseguição e da luta, não esqueça do próximo. Se você está comendo, será que o outro está comendo? Se você está dormindo, será que o outro está dormindo? Então Jesus, ele nos mostra esse lugar de lavar os pés. Lavar os pés é servir. Você pode fazer isso amando na igreja, mas você pode fazer isso visitando alguém, você pode fazer isso ouvindo a história de alguém, orando pela pessoa. Principalmente nós no dia a dia estamos tão ocupados e reclamamos: ninguém mandou uma mensagem para mim, ninguém mandou um versículo para mim. A pergunta é: quantas pessoas você escreveu naquele dia? Quantas pessoas você disse: olha, eu estou orando por você? Então não espere o outro, faça você, porque esse é o papel da humildade, a gente dá o primeiro passo. E é importante que você entenda que essa humildade, ela nos leva e nos conduz a essa bênção, a esse favor de Deus, onde o texto nos diz que aqueles que são humilhados ou se colocam em humilhação diante de Deus, a seu tempo serão exaltados. E eu concluo onde esse texto não só vai falar sobre dependermos de Deus, que diz a partir do versículo 7, vai dizer: lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Esse texto não só nos ensina a lançar sobre ele a nossa ansiedade, as nossas preocupações, e quem sabe seja isso que nós temos que pensar hoje, porque o Senhor está querendo despertar a igreja, mas Ele não pode despertar uma igreja que está cheia de ansiedade, cheia de preocupação. A ansiedade tira o nosso foco, nos deixa desesperados, nos adoece. O verdadeiro sentido de lançar sobre ele significa atirar com força. Hoje você vai sair daqui, você vai lançar com força sobre o Senhor o seu problema, a sua dificuldade, a sua preocupação, a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele já tem cuidado de você, Ele já tem cuidado da sua vida. Então, para poder a gente ser cheio, a gente precisa se esvaziar, a gente precisa abrir o coração. É fácil falar para nós, mas para aqueles irmãos que estavam em meio à perseguição, dizer: irmão, lança. Pois é, eu vou lançar aqui, mas e aí? Daqui a pouco eu vou ser preso. Lance e descanse, porque Deus tem cuidado de nós. Por fim, esse texto, no versículo 8 e 9, ele vai nos levar ao chamado à vigilância espiritual. Às vezes a gente não sabe que a gente tem uma perseguição que a gente não percebe, mas o inimigo está aí. Versículo 8 vai dizer para nós: sejam sóbrios e vigilantes. Sejam o quê? Sóbrios e vigilantes. Estejam acordados. Sobriedade implica em estado de alerta constante. Levante-se, fique despertado, não durma, vigie. Por quê? Porque o adversário, é ele quem está fazendo tudo isso. E a Bíblia diz no versículo 8 que ele anda ao derredor, bramando como um leão. Entenda, a Bíblia primeiro vai dizer no Salmo 100 que os anjos acampam aonde? Ao nosso redor.
Mas Pedro está dizendo que o nosso inimigo, o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão. Ele não é um leão. Quem está ao nosso redor? Os anjos estão ao nosso redor. E à medida que os anjos estão ao nosso redor, Deus está protegendo a sua igreja. Quantos acidentes você já foi livrado? Quantas dificuldades você passou, mas os anjos estavam ao seu redor. Só que nós temos um inimigo que tenta nos roubar, trazendo ansiedade e preocupação. Ele não pode tocar os nascidos de Deus, ele não pode tocar os salvos, mas ele entra às vezes na sua mente, lançando uma palavra à medida que ele ruge. Quando você vê um leão rugir muito alto, a ideia é gerar intimidação, e é isso que o diabo é. O vosso adversário, ele tenta intimidar você. O vosso adversário é o acusador do tribunal, que o tempo todo está relembrando a você sobre o seu passado, sobre o seu pecado, e não deixa a chama do Espírito crescer. Então é importante que você saiba que ele pode rugir, ele pode acusar, ele pode lançar setas, mas ele não pode tocar você. Você está guardado pelos anjos do Senhor. Diabo literalmente significa caluniador. Ele vai caluniar você, ele vai falar mal de você, para tirar a sua dignidade, para roubar a sua moral. É isso que o diabo faz. Pedro está dizendo: não fiquem atemorizados, porque ele apenas ruge como um leão, tentando intimidar e destruir, mas vocês precisam saber que ao lado de vocês está o leão da tribo de Judá. Esse não falha, esse é leão sobre todos os leões, ele é o poder dos poderes, ele é o Senhor dos senhores. Por isso a igreja precisa resistir na fé. Por isso a igreja precisa ficar firme na fé, porque quando a gente resiste ao diabo, conforme Tiago 4,7, ele foge de nós. E eu estou concluindo nessa palavra para dizer para os irmãos, que nós estamos em meio a uma batalha espiritual, que não quer nos deixar ser despertados, voltar ao centro de tudo, consertar os nossos erros, alinhar a nossa vida e fortalecer como igreja. Existe uma luta espiritual constante. Assim como Nero gerou um momento, o imperador de Roma naquela época, o diabo gera situações na economia, na educação, na saúde, nas emoções, mas Deus está dizendo para nós: resistam na fé. Resistam na fé. Eu creio que Deus hoje quer dar um batismo de amor a você. Deus quer dar um reavivamento no seu coração hoje. Deus quer trazer para você a convicção e a certeza de que Ele está aqui, de que Ele está presente. Aquele povo, naquela época, esses irmãos precisavam dessa palavra, precisavam desse despertamento. E hoje o Senhor está dizendo: vocês também precisam disso. E por isso eu quero relembrar aos amados, que a primeira ênfase de Pedro foi: líderes, apacentem as ovelhas, cuidem das ovelhas, mesmo em meio às lutas, não mude o foco. Mas ele também nos diz, desde os jovens a todos os outros, nós temos um chamado à humildade e à dependência de Deus. Quando nós nos humilhamos, Deus cuida de nós, e a seu tempo Ele nos coloca onde nós temos que estar. Mas ao final de tudo, é importante que a gente entenda que temos um inimigo, e esse inimigo, ele traz sobre nós ataques, e é por isso que a gente precisa ser vigilante, é por isso que a gente precisa confiar que haverá uma restauração divina, e é disso que o diabo quer roubar você. O diabo quer roubar você da intimidade, o diabo quer roubar você do lugar de descanso, o diabo quer gerar um grande incêndio, para dizer: isso é culpa sua, um grande problema, para dizer: olha aí, você é o pivô de tudo isso. E Deus está dizendo: enquanto isso eu estou operando todas as coisas, e cooperando todas as coisas para o seu bem, porque Deus coopera e trabalha todas as coisas para o bem do seu povo.
pode estar doendo, pode estar sendo difícil, mas Deus está operando a favor da sua igreja. Deus não está deixando você de lado. Ele sabe o nível das chamas que você está passando, Ele sabe a profundidade das águas que você está enfrentando, Ele sabe a intensidade dos ventos que estão vindo por aí, mas Ele está dizendo: fique tranquilo, porque o final de tudo é restauração divina. Sim, Ele vai entrar na sua casa, sim, Ele vai entrar na sua família, sim, Ele vai entrar nas suas finanças, sim, Ele vai entrar nas suas emoções, no seu casamento, nos seus filhos, porque a promessa final é: ainda que a luta seja grande, haverá restauração divina. Ainda que a perseguição seja ferrenha, haverá restauração divina. E quem sabe a gente possa hoje, diante dele, dizer: Senhor, me ajuda, estende as tuas mãos para mim, me ajuda, para que eu seja restaurado juntamente com a minha família. E nesse momento de luta é o melhor momento para que você experimente o que essa igreja experimentou, porque quanto mais foi a perseguição, mais eles cresceram em números, mais eles avançaram e mais eles experimentaram a manifestação do Espírito. Afinal de contas, é isso que a gente quer, a presença dele aqui manifesta, é isso que Jesus quer, e ele está exatamente hoje aqui, dizendo: nós vamos começar um novo tempo, nós vamos começar uma nova estação, e essa é a estação do despertamento. Hoje não é o menor dos dias, porque é o último, hoje é o portal de Deus aqui. Ele está dizendo: eu vou começar um novo tempo, eu vou abrir uma história nova. Eu quero convidar você a ficar de pé, e você que de fato está entendendo que Deus está chamando você a algo maior, você que está entendendo que Deus está convidando você a um momento mais profundo, talvez a consertar alguns erros, a alinhar algumas atitudes, mas você que deseja mais do Senhor, eu quero dizer, quem sabe esse seja o momento que o grupo de louvor venha. Enquanto o grupo de louvor vem, eu quero te convidar, vem aqui na frente hoje, você que está dizendo: Senhor, quem sabe hoje é o meu dia de ser tocado pelo Senhor, de ser ministrado por Ti. Quem sabe hoje é o dia que o Senhor vai mudar a minha história, e eu quero declarar sobre essa igreja um novo tempo, uma nova estação, onde Deus está dizendo: preparem-se, coloquem as coisas em ordem, porque eu estou enviando um avivamento sobre essa igreja. Mas o avivamento do Senhor começa com conserto, avivamento começa com conserto e com alinhamento. Então escute, quando o avivamento vem, as portas se abrem. Quando o avivamento vem, aquilo que estava trancado é liberado. Quando o avivamento vem, vidas são salvas. Se você tem um parente que ainda não é salvo, Jesus está dizendo: eu vou mandar um avivamento aqui, e aquele parente que nunca se converteria, vai se converter, por causa do favor de Deus que vem no avivamento. Quando o avivamento vem, nós somos abençoados e prosperados. Quando o avivamento vem, o nosso casamento floresce. Quando o avivamento vem, nós somos revitalizados no Espírito. Nós começamos a ser ativados no Senhor. O despertar é justamente isso. Para de ficar cego, dormente, dorminhoco, sonolento, preguiçoso. O Senhor está trazendo um chacoalhão sobre nós, para a gente voltar os olhos para Ele novamente. Desperta, igreja, para te encontrares com teu Deus. Desperta, igreja, para se encontrar com Jesus. Então sai do seu lugar, você que sente que precisa hoje devotar a sua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, pode escrever nessa minha história, pode iniciar esse novo tempo hoje, aqui e agora, enquanto o louvor toca. Você é bem-vindo para dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero receber, e eu quero orar por você, meu irmão. Então sai do seu lugar e vem agora, vamos orar juntos hoje à noite. Aleluia, aleluia. Deus me chamou pra tudo abandonar. Feche os seus olhos. Me convidou pra nele confiar. Oh, aleluia. Minha vida
Entrega tudo a Ele, entrega toda ansiedade, lança com força. O Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, Deus vai quebrar grilhões e correntes hoje. tudo que sou. Aleluia! Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Aleluia! Me convidou pra nele confiar. Deus está trazendo cura nessa noite, nesse ambiente. Aleluia! Minha vida Oh, aleluia! oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, em tudo. Você pode declarar junto ao Senhor nessa noite, dizendo: Estou aqui, tudo que sou. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, aleluia! pois eu sou teu. Oh, aleluia! Tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Eu sou
pela sua vida hoje à noite. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial para essa igreja. Eu tenho certeza que esses dias são dias que o Senhor está marcando a sua vida. Mas hoje tem uma porção muito específica de Deus. E essa porção é o Senhor dizendo: eu quero avivar a sua fé. Não fé no dinheiro, não fé em homens, a fé no Senhor. Por isso eu oro, ó Deus, nessa noite, acrescenta-lhes a fé. Acrescenta a fé dos teus filhos. Deus, acrescenta a fé da igreja nesse dia. Eu oro que eles possam receber como sementes, para eles crerem, que essa fé que eles tenham seja inabalável em Ti. Eu oro fé para milagres, milagres para levantar pessoas da cadeira de rodas, milagres para pessoas com câncer, com AIDS, para doenças degenerativas, milagres para doença autoimune. Eu oro, Senhor, milagres para conversão de corações. Eu oro, Espírito Santo, milagres no meio dessa igreja, milagres no meio dessa igreja. Eu também te peço, ó Deus, fé para que eles possam ver o Senhor, em meio às dificuldades, aos problemas, às adversidades, que eles vejam o Senhor. Abre os olhos deles, Senhor, abre os olhos espirituais, como Paulo disse. Eu oro para que vocês sejam iluminados nos vossos olhos espirituais, que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que você possa ver o mundo espiritual como Geazi viu, para que você veja o mundo espiritual como outros grandes homens viram. Olhos para ver o Senhor. Mas eu oro acima de tudo, Senhor, fé, para que eles possam se encontrar contigo, para que eles não achem que o Senhor apenas quer se revelar para alguns. Por isso eu peço agora, manda do teu fogo aqui, da cabeça à planta dos pés de cada um. Manda do teu fogo, um batismo de fogo nessa noite. Senhor, vem queimar tudo aquilo que não é teu. Mas eu oro por um início de reavivamento nessa igreja. Eu oro por um despertar sobrenatural. Eu oro por um mover do Espírito. Move as tuas águas nessa noite, ó grande Deus. Soberano Senhor, move as tuas águas nesse lugar. As águas que fluem desde o teu trono. Senhor, que cada pessoa comece a beber dessa fonte divina, da tua presença no teu trono. Abençoe a tua igreja, e que a tua igreja esteja firme, sendo preparada para se encontrar contigo. Aqueles que ainda são membros, Senhor, aqui, mas ainda não tiveram uma experiência profunda, eu oro, nesses próximos 3 meses, essa igreja será canal para você ter uma experiência sobrenatural da parte de Deus. Os seus familiares que não se converteram, eu declaro, nos próximos 3 meses, um mover de salvação nessa igreja, um mover de salvação tremendo. E aqueles que chegaram, Senhor, dizendo: eu estou com problemas na área financeira, as coisas não andam, declaro como sinal de Deus também sobre você: o devorador é repreendido em nome de Jesus, e as comportas do céu serão abertas sobre a sua vida, e você não será um necessitado, mas você será um doador. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua igreja, que eles terão o mesmo sentimento que tinha no coração de Jesus, de se humilhar para servir uns aos outros, e que essa igreja seja conhecida como a igreja que ama e a igreja que serve, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. E pra sempre
Aleluia. Irmãos, vamos encerrar essa noite com algo que nós devemos de todo o coração fazer: agradecer ao Senhor. Comece a agradecer a Ele pelas palavras que foram liberadas, pelo mover dele sobre as nossas vidas, pelo mover que não há de ser momentâneo, mas contínuo, constante, uma construção. Ó Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, desde os primeiros dias que ouvimos tua palavra nessa conferência, Senhor. Eis que estou fazendo coisas novas, será que não percebes? Nós cremos que o Senhor já está fazendo coisas novas, Senhor, e avivando a nossa fé, Senhor, nos levando para o lugar de intimidade, o desejo pelo Senhor, o desejo por tua presença. Senhor, nós te agradecemos por avivar o primeiro amor. Te agradecemos, Senhor, por sermos consumidos por um santo temor, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos libertar de toda religiosidade, formalidade. Obrigado, Senhor, por encontrar nossos corações nesses dias. Obrigado, Senhor, por nos levar, nos reposicionar na tua presença, Pai. Obrigado, Pai, por essa convicção que mais uma vez está inflamando em nosso coração da tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor há de fazer. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Toda honra a ti, toda glória ao Senhor, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus é bom. Queremos que o Espírito Santo continue soprando sobre a igreja, irmãos. Jamais devemos se afastar dessa nuvem, dessa presença. Sabe, irmãos, essa palavra essa noite, através da vida do pastor, nos trouxe uma clareza ao coração. Entendemos que o Senhor deseja reavivar em nós essa chama. Mas começa na onde, irmãos? Conserto. De tanta coisa que falou no meu coração, mas essa palavra eu creio que vai nortear nossa vida nesses dias. O que precisa consertar, irmãos? O que está impedindo ou interferindo o rio de Deus fluir? Que saiamos aqui nessa noite decididos numa coisa: a vivermos uma vida e declarar: Senhor, que santificado seja o teu nome na minha casa, que santificado seja o teu nome na minha boca, que santificado seja o teu nome, Senhor, na minha vida, em tudo que eu fizer. Que você saia daqui desafiado e movido pelo Espírito Santo de Deus a consertar aquilo que muito bem o Senhor falou no teu coração nessa noite. Consertar, irmãos, porque esse dia será marcado na eternidade, um dia em que eu e você não teremos desculpa para dizer que Deus não falou conosco. Não teremos desculpa diante de Deus dizer: Senhor, mas ninguém me avisou, eu não sabia. Não, irmãos, mais uma vez o Senhor está nos despertando da sonolência. Mais uma vez, Ele está nos acordando, dizer: acorda, acorda, é caminho de morte, acorda, é caminho de morte espiritual, acorda. É hoje, irmãos, saímos daqui resolvidos uma coisa: Senhor, é viver intensamente para a glória do Teu nome, eu em minha casa, te servindo, te adorando, Senhor, te adorando, Pai, estarmos certos daquele grande dia, e vivermos intensamente preparados para aquele grande dia, em nome de Jesus. Amém, igreja. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o santo temor do Senhor venha consumir inteiramente o teu coração, que todo o seu ser se converta à voz do amado, do bom pastor que é Cristo. Sim, que o Senhor continue te guardando, te livrando de todo mal,
Que essas brasas que foram liberadas do altar do Senhor, ela vem de contra ao coração da sua família. Que nesses dias que for liberado sobre este altar do Senhor, que você possa perceber coisas novas do Senhor. Em nome de Jesus, vamos nos preparar para os testemunhos. Vamos exaltar ao nome do Senhor. Sim, que a graça do Senhor continue sobre a tua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão plena do Espírito Santo continue abundante sobre a tua vida hoje e até aquele grande dia que o Senhor nos chamar. Que assim seja. Amém e amém. Glórias ao nome de Jesus. Vamos na paz, irmãos, em nome de Jesus.